Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o que e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, e quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miseravelmente sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, vivo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E que ele está falando? Que são essas ambivalências que o apóstolo Paulo está falando? Quando ele quer fazer o bem, o mal está com ele e ele não consegue fazer o bem que ele quer fazer, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Isso é uma ambivalência, vocês sabiam? O que ele está dizendo? Que o espírito dele anseia pela lei de Deus e o corpo, a carne dele, essa carne apodrecida, aquela carcaça que ele tem, anseia por fazer as obras da carne. Os dois ficam militando um contra o outro. E ele não consegue fazer o bem que ele quer fazer, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Mas não é assim? Quando a gente quer fazer algo bom para alguém, acontece alguma coisa, na primeira coisa que der errado a gente já quer chutar o balde? Porque que é assim, quando a gente quer fazer o bem para alguém, a primeira coisa que der errado a gente chuta o balde, a gente começa a resmungar. Até mesmo quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente quer chutar o balde, quer fazer tudo que a carne quer que a gente faça. É a carne. É os pensamentos da carne. Que Paulo está falando dessa batalha eterna entre o espírito e a carne. A carne ataca, o espírito rebate. A carne ataca, o espírito rebate. Essa é a verdadeira batalha entre a carne e o espírito. Paulo diz aqui: miserável o homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Temos que agradecer porque Jesus Cristo é o único mediador que a gente tem. Não tô dizendo para vocês do bonequinho de cera não, gente. Tô falando de Jesus Cristo real, que tá vivo. Não é um boneco numa madeira, é um corpo ressuscitado de alguém que foi crucificado e ressuscitou. Não é um boneco de porcelana. Claro que não, não viaja. Tô falando do Jesus Cristo real, que tá lá em cima com o Pai, é o nosso intercessor. A única esperança que a gente tem de salvar é Ele. Olha o que Paulo diz. Quando ele... Nem... Olha quão forte que é essa passagem. Nem ele consegue fazer o bem. Mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz com maestria. O mal que ele não quer fazer, isso ele faz com maestria. A carne e o corpo militando todo dia, toda hora. A carne e o corpo militando contra o espírito. Quão forte que é o que ele escreveu aqui. Ele vai comparar isso, a lei, a uma mulher que é casada, e enquanto o marido viver, ela vai viver pela lei do marido. Quando o marido morre e ela se casa com outro, ela pode casar com outro e já não vai precisar nem divorciar. Vai casar com outro e vai viver na lei de outro. E é o que Paulo comparou com essa mulher.
ele falou isso para mostrar àqueles que conhecem a lei, ele usou isso, mas nós que já fomos resgatados da lei e fomos remidos pelo Senhor Jesus Cristo, devemos andar em comunhão com o Espírito. Devemos andar segundo a graça daquele que ressuscitou dos mortos e vive. É o que ele diz aqui no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Agora nós não somos mais da lei, mas pertencemos àquele que ressuscitou dos mortos, para que através dele nós demos frutos para Deus, porque a lei estava comprometida com a carne corruptível, já não estava, a lei já tinha sido contaminada, já não estava mais, a lei já não tinha mais aquele poder que ela tinha, porque se corrompeu e através de Cristo nós fomos libertos. Você que acompanhou essa mensagem até aqui, guarda a palavra no teu coração, que ela venha dar muitos frutos na tua vida, em nome de Jesus, porque o nosso Senhor é maravilhoso. Estejamos sempre contentes com Ele, louvando e adorando Ele em espírito e em verdade. Deus abençoe você. Amém.